Tudo que faz sucesso ganha uma sequência. É aqui, obviamente, né, Sobrenatural, esse filme de 2010 que fez muito sucesso nos cinemas. É um dos filmes que mais arrecadou, assim, né, porque com um orçamento de 1,5 milhão, arrecadou muito dinheiro ali nas bilheterias e, obviamente, iria ganhar um segundo filme. Mas será que esse segundo filme, ele é bom mesmo? Ou ele cai naquela maldição de que o segundo nunca é melhor do que o primeiro? Exatamente isso que vamos discutir nesse vídeo de hoje, galera, fazendo então a crítica de Sobrenatural capítulo 2, hein? Então, meu nome é Breno Bicalha, sejam bem-vindos ao canal de terror. Bora então quebrar a quarta parede de Sobrenatural capítulo 2. Será que é melhor do que o primeiro filme? Ou será que sofre aquela maldição da sequência, galera? Eu já vou responder logo de cara aqui, mas enfim, bora lá. What's your favorite scary movie? Com certeza, um dos grandes erros da franquia Sobrenatural foi justamente matar a Elise, né, galera? Eu entendo toda aquela questão do choque velho, de um final completamente inesperado do primeiro filme, impactante ali, né, galera? Entendo tudo isso, né? Terminando o primeiro filme com um cliffhanger, né? Uma coisa em aberto ali, dando indício que vai continuar no futuro filme. Uma coisa bem promissora. Mas foi realmente um tiro no pé essa decisão de terem matado a Elise, porque é um personagem que tem muito potencial na franquia. Tanto que o terceiro e o quarto filmes são prelúdios, ou seja, acontecem antes dos eventos desses dois primeiros filmes, focando muito no personagem da Elise, né, que tem uma participação mais proeminente nesses filmes. E ali então, galera, esse filme, né, já sentiu muita a ausência da própria Elise. E eu vou explicar pra vocês o porquê. Porque assim, Elise é um personagem, além de ser extremamente carismático, a Lin Shaye tem uma grande presença no filme, ela rouba a cena em que ela está, tem realmente um grande estrelismo, um brilhantismo no personagem. Aqui a gente sente a falta dela. Por quê? Porque ela entende tudo o que está acontecendo. Ela é a grande resposta, é a grande chave para todos os mistérios desse filme. E ali, quando ela morreu, simplesmente eles ainda voltam a ela a todo momento. Então o roteiro, a história fica completamente truncado e fica dependente da Elise. Por mais que nesse filme eles coloquem, né, o Carl para substituir ela, né, nesse filme, que é um novo médium ali, que entende um pouco sobre o sobrenatural, que fez, né, fez participação ali no início, né, com o Josh, né, naquela história do Josh, que a Elise também esteve presente, enfim. Por mais que eles colocam esse personagem para meio que substituir ela, não tem tanto impacto assim na história e o personagem também não é tão carismático quanto a própria Elise. E aqui a todo momento vai se voltando para ela. Eles vão para casa dela, tentam resolver um mistério lá, tentam achar alguma pista, alguma coisa. O Carl vai lá, faz uma sessão espírita, joga os dadinhos para conversar com a Elise. E a todo momento é Elise para cá, Elise para lá, Elise para cá, Elise para lá. O que a Elise vai achar? Vamos jogar o dadinho para poder saber o que a Elise vai falar. E assim o roteiro fica completamente truncado. A história não flui e fica uma coisa mais arrastada, cheia de obstáculos, que seria muito mais fluido se ela realmente estivesse viva ali. E ali então o filme acaba focando em outros personagens, como o próprio Carl, mas na Lorraine, mas é um personagem muito interessante, depois eu falo dela, e principalmente em Specs e Tucker. São dois personagens que muitos fãs da franquia que eu já ouvi, galera, não gostam muito deles, porque eles são bobalhões, não tem tanta personalidade, não acrescentam tanta coisa na história, e aqui o filme dá muito mais destaque a eles. E realmente, galera, não tem personalidade, não tem desenvolvimento desses personagens. São esse tipo alívio cômico, mas será que a gente realmente precisa de um alívio cômico nesse filme? Isso tira um pouco a seriedade, o impacto, a tensão, né, que eles precisam lutar contra o tempo para salvar o Josh. E ali os bobalhões, obviamente, não conseguem fazer nada certo e mais uma vez o roteiro vai ficando mais truncado. E ali quando eles participam justamente da investigação para poder entender o que aconteceu com o Josh, para a gente poder conhecer também a história de origem da mulher de preto, da noiva de preto, na verdade, né? Ali quando eles vão começar a investigar,
parece muito mais aquelas séries de investigações paranormais que passam no Discovery, sabe? Que é um grupo ali de investigadores paranormais que vão até um local abandonado, é um hospital, é uma casa abandonada, algum lugar abandonado ali para poder descobrir se tem espírito ou não tem espírito. E aqui então parece muito mais um episódio, né, de um programa de investigação paranormal do que realmente um filme, do que realmente sobrenatural. E aqui então fica muito nessa questão. E uma das coisas que faz sentir talvez um amadorismo nesse filme, né, é porque o James Wan, não sei o que aconteceu com ele nesse filme. Ele tá completamente sem inspiração. Não tem muito aquela maestria, aquela criatividade, sabe? Aquela inovação que ele começou a trazer nos filmes dele, né? Aqueles jogos de câmeras, toda aquela criação do suspense, aqueles jump scares, né? Que nós conhecemos bastante do James Wan, são extremamente inesperados e bem criativos, né? E ali, então, simplesmente não temos muito isso aqui, galera. Uma coisa que o James Wan utiliza bastante é a Handycam. Handycam, se vocês não sabem, é uma câmera que é utilizada na mão. O diretor, o assistente de diretor, o assistente de câmera, etc. Quem for utilizar a câmera realmente coloca ele justamente aqui perto, né, e começa a filmar a cena. E às vezes a gente vê algumas coisas meio que balançando, né, isso tira um pouco. Pelo menos na minha opinião, eu não sou muito fã da Handycam, não. Somente algumas cenas específicas, como cenas de ação, que querem colocar mais movimento, etc. Mas não é o caso desse filme. E ela então utiliza muito disso. E o filme acaba usando muitos closes, né, muitos closes nos rostos dos atores. Ok, é uma coisa interessante? Sim, mas acaba perdendo a exploração do espaço e do cenário como um todo. Coisa que o primeiro filme explora muito o espaço. A gente vê um espírito aqui, a gente vê um espírito ali. As jogadas de câmera que o James Wan faz, os planos sequência que ele faz no primeiro filme são muito bons. Não sei o que aconteceu com ele, que ele não tem inspiração muito nesse filme. Não sei se ele gastou toda a inspiração dele para fazer Invocação do Mal, que criou no mesmo ano, ou simplesmente ele foi meio que forçado a voltar nesse filme e ali ele realmente não soube mais o que fazer, sem aquela boa vontade, ele realmente não entregou o trabalho que a gente conhece bastante de James Wan, pelo menos é o que eu senti nesse filme em relação a isso. Mas nem tudo tá perdido, né? Aqui, por exemplo, quando mostra o cenário, quando ele começa a explorar um pouco o cenário, em poucos casos, nós vemos coisas bem interessantes. Porque assim, não sei se vocês perceberam, mas que no cenário, espalhado pelo cenário, temos vários itens, né, vermelhos, né? Ou é um abajur, ou é um travesseiro, ou é uma almofada, ou até mesmo uma luz vermelha jogada ali, né, no cenário. É uma coisa muito interessante, porque eu já falei aqui pra vocês algumas vezes no canal sobre a questão do uso da cor vermelha, a simbologia que a cor vermelha tem nos filmes, principalmente filmes de terror, que quer justamente passar a ideia de perigo, emergência, violência, alerta, que realmente alguma coisa vai acontecer. E aqui então ele usa muito dessas questões de colocar alguns pontos vermelhos para mostrar que tem um perigo iminente, o perigo está ao redor, ou seja, o próprio Josh. E falando no Josh, tem uma coisa muito interessante que eu gostei muito desse filme, além da atuação do Patrick Wilson, que ele consegue transformar o personagem e a gente vê realmente que não é o Josh do primeiro filme, mas sim a noiva de preto que possui ele. Além da caracterização, claro, né, galera, que tem aquela maquiagem, né, que deixa ele mais assim, mais envelhecido, algumas rugas, né, ele fica mais pálido, ele fica com mais feições da noiva de preto, quanto mais a possessão vai tomando conta do corpo dele e aí a possessão vai evoluindo, né? Isso é muito interessante. E o Patrick Wilson, ele consegue demonstrar essas questões, ele consegue demonstrar um perigo que vai vir em relação a ele, um sorriso que ele dá, sabe? A atuação dele realmente passa um pouco desse terror e desse perigo que os personagens vão passar. Essa é uma coisa muito interessante, então, desse filme. Óbvio que a trilha sonora continua magnífica, né, galera? Joseph Bishara, ele é um ótimo compositor, continua incrível. Uma coisa também que eu reparei muito nesse filme, que ele não utiliza muito
da fotografia, né, das cores mais frias, mais desprovidas de cor, né? O que no primeiro filme eu falei pra vocês que dá uma ideia de inquietude, algo mais mórbido, algo mais sem emoção, talvez, uma coisa que te traz um lado mais, assim, um estado depressivo em relação ao filme, e que traz uma estética e uma atmosfera muito macabra. Aqui no filme eles têm um pouco mais de cor, mas não sei se eu percebi que ao longo do filme, as cores do filme vão meio que diminuindo ao longo do filme. Não sei se eu realmente comecei a reparar um pouco nisso. Mas aqui temos um pouco mais de cor vibrante, né? O que tira um pouco a estética e a atmosfera do primeiro filme, coisa que falta bastante nesse filme realmente é a atmosfera e a estética que vem principalmente da direção de arte, né? Além, obviamente, do próprio diretor James Wan. E aqui, então, realmente parece que não tem muito... Ele não estava muito inspirado de alguma forma. Não entendi o que aconteceu aqui, mas parece realmente que ele não estava tão inspirado assim para poder fazer esse filme. Uma outra coisa também que, em comparação ao primeiro, por exemplo, é o personagem da Renee. A Renee, no primeiro filme, ela tem um papel extremamente ativo nas ações, ou seja, ela sempre está no meio das ações, ela sempre tem alguma coisa a fazer. E ali ela é uma parte bem participativa das coisas que acontecem. Aqui nesse filme, ela tem ela parece que ela tá de lado, né? Ela fica de lado. Ela começa a ter um comportamento mais passivo, né? Ela simplesmente sabe o que tá acontecendo. Ela sabe que o Josh está possuído, né? Ela viu a foto, ela entendeu o que tá acontecendo. E ali, então, ela não faz nada, ela sabe que tem alguma coisa errada. E por que ela não procura ajuda? Por que ela não fala com alguém? Por que ela não age de certa forma? Aqui as coisas vão acontecer ao redor dela, ela sempre vai reagindo às coisas que acontecem. Ou seja, ela não tem aquele papel ativo mais. Ela tem um papel passivo reativo, digamos assim, né? Então ela caiu muito no papel dela, infelizmente, ela podia ter tido um pouco mais de destaque. A Lorraine, né, eu gosto muito do personagem, acho ela bastante interessante, achei legal a gente conhecer um pouco mais o passado dela, a relação dela com o Josh quando eles eram pequenos, achei uma coisa interessante. Mas uma coisa também que eu achei que talvez não precisava explicar muito é a questão da noiva de preto. A explicação que a Elise deu no primeiro filme é completamente medonha e terrível, sabe? Eles simplesmente vão até o Further, e ali, como eles são seres de luz, como eles são vivos, eles atraem espíritos ao redor deles, querendo voltar à vida. E ali a mulher de preto realmente, né, a noiva de preto, sempre eu confundo, noiva de preto, que a gente tá acostumado tanto com mulher de preto, né? Mas então, assim, a noiva de preto, então, Josh foi até o Further quando era pequeno e ela ficou obcecada por ele. Mas não, aqui dá uma outra história de origem pra noiva de preto, que querendo ou não, é um pouco de mau gosto, sabe? E meio complicado, né, galera, essa questão toda. Então, assim, eu acho, sinceramente, que quando a gente não sabe a história de origem, quando a gente não sabe as motivações, é uma coisa muito pior, é muito mais terrível. Então, assim, o que você imagina é pior do que você vê, né? Então, assim, eu acho que quando dá uma motivação, uma história de origem, você tira completamente o impacto, você tira completamente o terror do próprio personagem. A mulher de preto, noiva de preto, a noiva de preto no primeiro filme, ela tem um impacto muito grande e ela aparece bem pouco, né? Imagina, gente, até arrepia quando você vê aquelas fotos do Josh com a noiva de preto chegando cada vez mais perto dele. Uma coisa tenebrosa, medonha. E aqui, às vezes, nesse filme, como contou a história de origem dela, né, ou dele, ali então você meio que vê um lado mais humano, né, da noiva de preto. E você entende um pouco por que ela faz o que ela faz. Porque temos uma outra vilã, né, uma outra vilã que tá por trás de tudo, que manipulou e fez todo um abuso psicológico nele desde quando ele era criança. Então a gente pode ficar um pouco mais assim com pena do personagem, né, da vilã, da noiva de preto, do que a gente realmente deveria ficar, né? Então acho que tira realmente um grande impacto no vilão. E ali eu acho muito melhor sem motivação nenhuma. A história da investigação policial é mais um filler.
né? Esse filme é cheio de fillers. E ali é mais um filler, uma coisa só pra encher linguiça, pra botar o filme mais longo, porque parece que eles realmente não sabiam onde eles queriam ir. Ou seja, talvez sabiam, mas não souberam realmente fazer o caminho até lá. Talvez eles soubessem o ponto final, mas o trajeto para chegar nesse ponto final que é cheio de falhas e cheio de partes extremamente truncadas nesse roteiro, né? Tem algumas partes boas? Com certeza, tem muitas partes boas, bem interessantes, mas eu acho que o filme peca em vários aspectos. O primeiro filme que deixa a gente completamente inquietante, né? Que a gente fica até com medo de dormir, de ir pro further e não voltar nunca mais. Esse filme a gente dorme tranquilamente, né? E ali então, uma coisa que eu gostei bastante foi a exploração mais do further, que a gente, para entender mais como ele funciona, como realmente é um espaço extradimensional, não tem tempo e é um local, parece que é um portal para outro universo, para outra dimensão, e ali a gente entende mais pela questão que o passado, o presente e o futuro convergem nesse espaço. Não tem realmente uma coisa que segrega e que diferencia uma da outra. Tanto que a gente vê a história da Noiva de Preto, tanto que a gente vê o Josh no presente fazendo modificações no passado que aconteceram no primeiro filme, por exemplo, né? E ali então, uma coisa pequenininha que aconteceu no primeiro filme, aqui eles exploram muito mais o further, então exploram muito mais a mitologia e fica uma coisa muito mais interessante, porque essa coisa do further é realmente uma coisa muito criativa e única dessa franquia que a gente não vê em outras franquias. É um grande diferencial dessa franquia também, explorar um pouco mais esse lado, então eu achei bastante interessante isso, né? Então é isso, galera, é um filme que tinha um grande potencial, mas infelizmente não consegue segurar o que o primeiro filme causou de impacto, né, em nós que assistimos a esse filme. Faltou muita coisa para chegar aos pés do primeiro filme, né, galera? Então, assim, comenta aqui então o que vocês acharam sobre isso. Vocês gostam do filme, não gostam do filme? Comenta aqui, quero saber muito a opinião de vocês. Claro que aqui também é minha opinião, né, galera? E é bom a gente respeitar opiniões diversas, acontece e tudo mais. Eu trouxe um lado também mais técnico, um lado mais de entretenimento. O filme não entretém tanto quanto o primeiro filme, né? Não te deixa tenso, nervoso, inquieto e etc. Não causam esses sentimentos na gente, mas quero saber muito a opinião de vocês em relação a isso. E o nível de curiosidade, então, galera, como eu fiz no primeiro filme, vou fazer nesse segundo filme, então, uma curiosidade para vocês. No finalzinho do filme ali, a gente vê uma atriz que está realmente renomada agora em Hollywood, né? No meio de algumas polêmicas, mas é uma atriz que está muito renomada em Hollywood, que é ninguém menos que a Jenna Ortega, galera, nos primeiros papéis dela no cinema. Ela aparece bem no finalzinho do filme lá, não sei se vocês perceberam, mas ela tá lá no filme, galera. Mas é isso então, espero que tenham gostado desse vídeo, dê um like nesse vídeo se vocês gostaram. Se vocês não concordaram comigo, dá um like de qualquer forma, porque ajuda o canal a crescer cada vez mais aqui, galera. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Aqui, ó, vamos ter, já fiz a crítica do primeiro filme, agora a crítica do segundo, temos do terceiro, do quarto, vai ter crítica do quinto filme, vai ter ranking da franquia Sobrenatural, vai ter ranking dos vilões, vai ter a linha do tempo, né, dos filmes explicada, ou seja, muita coisa de Sobrenatural aqui vou trazer pra vocês e outras coisas incríveis no canal também, galera. Então se inscreva e também ative o sininho para não perder futuros conteúdos. Espero que tenham gostado desse vídeo, até os próximos. E você? Espero que tenha curtido esse vídeo. Aproveite e deixe um like, se inscreva no canal de Terror Quarta Parede e ative o sininho para não perder os vídeos. E compartilhe e comente, senão farei uma pequena visita até você.